Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, e o versículo 10 nos diz a palavra de Deus. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, hoje a palavra de Deus vai nos ensinar como o inimigo tenta entrar em nossas casas para destruir, primeiramente e individualmente, a minha vida e depois a da minha família. Como é que ele faz para tentar destruir? Eu vou repetir para você compreender bem o tema dessa mensagem e poder raciocinar, meditar e receber esta palavra. Hoje nós vamos aprender como é que Satanás age para tentar destruir a tua vida inicialmente. Você que é um canal de Deus aí dentro da sua casa. Você que é o instrumento que Deus quer usar aí dentro da sua casa. Olha, na maioria das vezes Deus levanta uma pessoa dentro de uma família, dentro de um lar, para ser o porta-voz dele no meio da família. Às vezes ele levanta uma pessoa, levanta duas, três, mas o fato é que Deus levanta. Eu vou lhe mostrar pela Bíblia isso. E Satanás também continua agindo para destruir, para entrar na tua casa, para destruir o teu lar, a tua família. E você precisa saber se defender. Eu li aqui a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10 e o versículo 10. A Bíblia diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí Jesus diz, mas eu também vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está a vida de Deus no teu lar? Será que realmente Deus está trabalhando no seu lar? Deus está trabalhando na sua vida? Ou será que você está dando lugar ao diabo? Satanás age na sua vida de várias maneiras que você talvez nem perceba. Satanás sabe as suas fraquezas, ele conhece suas emoções. E o que ele puder fazer para lhe perturbar, para lhe entristecer, para lhe desanimar, ele vai fazer. A missão de Satanás é matar, roubar e destruir. Ele quer matar as almas. Ele quer roubar a tua paz. Ele quer destruir a vida de Deus na tua vida, na vida da tua família. E quando eu falo isso, meus queridos, eu vou lá agora para o livro de Gênesis. No capítulo 19 da palavra de Deus, nós vamos encontrar aqui a história de um servo de Deus chamado Ló. Veja bem, Ló, ele morava na cidade de Sodoma e Gomorra com a sua família, ele tinha sua casa. Medite nessa história porque você vai ver como é que Satanás age, tá certo? Aí a Bíblia diz que vieram dois anjos a Sodoma à tarde. E Ló estava à porta da cidade de Sodoma. Ló, quando viu os anjos, levantou-se e saiu e foi ao encontro daqueles anjos, e inclinou-se com o rosto até a terra. Ou seja, amados, aquilo ali é uma forma de manifestação de Deus, teofania. A palavra anjo significa enviados. Na verdade, era o próprio Deus que estava ali. Então, meus queridos, quando Ló viu aqueles anjos, Ló disse: meus senhores, entrai, peço-vos em minha casa. Olha lá.
e vosso servo o servirá. Passai nela à noite, lavar os pés. E de madrugada vocês se levantam e seguem os seus caminhos. E aqueles anjos disseram, não, Ló, nós vamos passar a noite na rua. E Ló insistiu muito com aqueles anjos. Então vieram com ele e entraram na casa de Ló. E ali Ló preparou-lhes um banquete e preparou bolos sem fermento e estavam comendo. Vejam bem. E antes que se deitasse, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe, onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os para aqui para fora, para que nós os conheçamos. Vejam bem, amados, chegaram os homens daquela cidade de Sodoma e Gomorra, homens que eram maus, homens que viviam na constante prática de sexo homossexual, homens que viviam praticando maldades diante de Deus. E Deus já manda esse anjo lá para livrar Ló, porque Abraão tinha orado a Deus, pedindo que livrasse a Ló. Abraão orou a Deus dizendo, Senhor, se houver 50 justos, aí saiu descendo até, se houver 10 justos naquela cidade, tu destruirias a cidade. Mesmo com aquele justo na cidade, Deus diz, não destruiria a cidade por amor dos justos. E agora Deus envia aqueles anjos para livrarem a Ló da cidade de Sodoma e Gomorra, porque ela haveria de ser destruída. Amados, vejam bem. Ló estava dentro de sua casa, com sua família, quando a presença de Deus foi real na sua casa. Agora Satanás manda os seus servos, os enviados de Satanás, para praticarem sexo, ou seja, para tentarem praticar sexo com aqueles homens que haviam chegado. Não sabiam eles que eram o próprio Deus que estava ali na casa de Ló, dando um livramento a Ló. Lição que eu aprendo. Muitas vezes dentro da nossa própria casa, mesmo Deus estando presente, Satanás vai tentar atacar tua família. Era o que estava acontecendo aqui com Ló. Veja bem, então saiu Ló para falar com aqueles homens. Saiu Ló de sua casa para falar com aqueles homens maus, fechou a porta atrás de si, diz a Bíblia, e disse, meus irmãos, eu rogo-vos que não façais mal a eles. Vejam bem, Satanás querendo negociar com os discípulos de Satanás. Ou melhor, Ló querendo negociar com os discípulos de Satanás. Olha, entenda. Você tem Deus dentro de casa, quem tem que agir por você é Deus. Não é você que vai fazer. Se você quiser fazer alguma coisa, você não vai conseguir. Veja bem, meus queridos, que aqui Ló, ele praticamente deixou os anjos dentro de casa, fechou a porta e foi tentar resolver o problema lá com Satanás. Isso fala da força humana, querendo resolver problemas espirituais com a natureza humana. Não consegue. Isso fala também da incredulidade. Ló havia se prostrado diante deles, irmãos. Ló sabia que aqueles que estavam na sua casa eram enviados de Deus. Ora, se eram enviados de Deus, Deus faria alguma coisa. Nós precisamos depender mais de Deus nessas horas. Satanás quer entrar na tua casa e muita gente às vezes quer resolver da sua maneira. Por quê? Primeiro, quer usar a força humana. Segundo, a incredulidade. Não conhece a ação de Satanás, que Satanás não respeita o homem. Também não conhece o poder da ação de Deus, que somente Deus é quem pode conter as ações de Satanás.
Somente Deus é quem pode conter as ações de Satanás na tua casa. Veja bem, Ló saiu e disse: meus irmãos, rogo-vos que não faças mal a eles. E veja a que ponto Ló chega. Eis aqui 2 filhas que eu tenho, que ainda não conheceram homens. Eu vos trarei e farei dela como bem for aos vossos olhos. Ele chega ao ponto de oferecer as filhas dele, veja, uma ação carnal. Uma ação que parecia ser uma ação boa para ele. Mas quem é o homem para defender Deus? Muitas vezes você quer defender a Deus com suas atitudes. Como é isso, pastor? Defender a Deus. Alguém se levanta contra você. As ações de Satanás chegam na tua casa. Fala da tua igreja, fala do teu pastor, critica, bota defeito e você fica querendo brigar no braço. Você fica querendo brigar discutindo. Você fica querendo brigar com a pessoa da sua maneira. Quando não é você que tem que brigar, fica calado. Fica calado, Deus está na tua casa. Se você é crente, Deus está na tua casa, fica calado que o Senhor pelejará por vós. Olha Ló querendo agir aqui. Chegou ao ponto de oferecer 2 filhas. Querendo criar uma estratégia. Talvez na intenção de Ló, ele tivesse com a melhor das intenções. Mas quem é o homem para defender a Deus, irmãos? E aqui a gente vê que quando ele diz: olha, toma minhas filhas, somente não façam nada a esses homens. E ali aqueles homens maus disseram para Ló: saia da frente. Como estrangeiro, você veio morar aqui em Sodoma e agora quer ser juiz em tudo? Agora nós vamos te fazer mais mal ainda do que a eles. Nós vamos fazer mal a esses homens e vamos fazer mal a ti também, Ló. Tá vendo? Quem quer brigar com Satanás pela carne, não só vai ter prejudicado a sua família, como a si próprio. Não é da sua maneira, só se combate Satanás com oração e jejum. Primeiro para conhecer a Deus, porque Deus está na sua casa e você não sabe que Deus está na sua casa. Você não confia em Deus. Você não coloca as coisas na mão de Deus. Você não sabe agir fazendo a vontade de Deus. O grande problema não é outro senão a falta de conhecimento de Deus. E aqui agora, meus amados, quando aqueles homens partem para cima de Ló, porque agora eles iam destruir Satanás agora, ia destruir tanto Ló como a sua família. Nós agora vamos fazer mais mal a ti do que a eles. Aí agora, por misericórdia, irmãos, o anjo do Senhor sai ali, estende as suas mãos sobre aqueles homens e cega aqueles malfeitores que chegaram ali na porta da casa de Ló. A Bíblia diz que eles cegam ele de uma cegueira e fizeram Ló entrar em sua casa consigo e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram de procurar a porta e não acharam mais. Deus confunde os teus inimigos. É Deus que fecha as portas da tua casa para Satanás não entrar. Será que você está entendendo o que Deus está falando com você? Aleluia. Aleluia. E ali, meus amados, começa agora aqueles anjos a providenciar a retirada da família de Ló da cidade de Sodoma, para que a cidade fosse destruída. A cidade só foi destruída quando a família de Ló foi retirada de Sodoma e Gomorra. Então, meus queridos, vejam bem, Deus age em prol das famílias. Deus quer agir em prol da sua família. Você precisa conhecer mais a Deus. Você precisa colocar sua confiança mais em Deus. Você precisa conhecer mais as astutas ciladas do diabo. Porque se Deus está na tua casa, Ele vai querer entrar na tua casa para destruir, como esses caras queriam entrar, como esses malfeitores queriam entrar ali na casa de Ló. Enquanto tu era do mundo, enquanto tu estava destinado ao inferno,
Satanás não queria conversa com você, não estava nem aí para você. Você vivia vivendo, fazendo a vontade de Satanás. Mas agora que você está fazendo a vontade de Deus, que Deus está na tua vida, ele vai querer entrar na tua casa para fazer confusão. Você vai querer, muitas vezes, agir errado, como Ló estava agindo errado, oferecendo suas filhas. Isso é um erro. Por quê? Porque Ló não conhecia Deus. Ló não conhecia as astutas ciladas do diabo. Então veja bem, como é que Satanás age? Eu vou lhe dar apenas 2 orientações nessa mensagem. Estarei pregando outra mensagem sobre este tema, onde eu trarei mais orientações. Mas agora eu vou te dar 2 orientações. Qual é a primeira coisa que Satanás faz para agir, para entrar na tua casa, para destruir tua vida e da tua família? A primeira coisa que ele faz, ele tenta criar dúvidas nos seres humanos individualmente quanto à realidade de Deus. Não só para destruí-lo, mas também para desestabilizar os seus lares. Ele tenta criar dúvidas quanto à realidade de Deus. Ló estava com os anjos em casa, mas ele não tinha conhecimento realmente de Deus. Senão ele teria pedido aos anjos que tomassem providências imediatamente, mas ele quis lutar com a força do braço dele, das palavras dele, com a força da carne. Deus estava dentro da casa de Ló, e Ló não sabia agir. Meus amados, olha só, a gente vê que Ló era uma pessoa que vivia em conflito com Abraão. Ló vivia em conflito com Abraão, por isso que ele foi para Sodoma. E esse conflito era da natureza de Ló, porque Ló, ele chamou o povo para sair de Sodoma, e o povo não estava saindo. Os anjos disseram: olha, apressa a tua família. Ele apressava os genros dele não se moviam. Apressavam seus filhos, os filhos deles não se moviam. Por quê? Porque Jó era uma pessoa que vivia em conflito. Olha, você que gosta de viver em conflito com seus familiares, saiba que Satanás está agindo na sua vida. Satanás está entrando na sua casa através da sua vida. Não pense que Satanás vai chegar na tua casa vestido ou aparentando ser Satanás. Não, Satanás é espírito. Ele vai agir nas tuas emoções. Ele vai agir nos teus sentimentos. Ele vai agir em você para criar conflitos dentro do seu lar, de maneira que as pessoas não se entendam. Na hora de sair de Sodoma e Gomorra, os genros de Ló não atendiam ele. Os filhos de Ló não atendiam ele. A mulher de Ló, quando saiu, olhou para trás. Será que é isso que você quer? Viver olhando para o Egito? Olhar para o Egito é sinal de dúvida, falta de convicção em Deus. Então a primeira coisa que Satanás faz é criar dúvidas quanto ao trabalhar de Deus na nossa vida. Dúvidas contra o trabalhar de Deus na nossa vida. Dúvidas que geram incredulidade, que demonstram incredulidade, falta de confiança em Deus. Então veja bem, e essa dúvida, ela é gerada nos dias de hoje, irmãos, de várias maneiras. Nos dias de hoje a gente vê que o mundo está aí, olha, cheio de ideologias, o liberalismo, não é? A busca do prazer. As pessoas hoje vivem muitas vezes em função dos prazeres aqui neste mundo. Aí perde o contato com Deus. Deus está dentro de casa, mas a pessoa não sabe que Deus está dentro de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira maneira de Satanás agir é tentar fazer você perder o contato com Deus. Você está com Deus dentro de casa, porém, você não conhece Deus. Você vive brigando com seu marido, com sua esposa. Vive em contenda com seus filhos. Era assim que Ló vivia.
Era uma vida mais ou menos desse tempo que Ló vivia. Foi a misericórdia de Deus, irmãos, que no último momento arrancou a família de Ló de dentro daquela cidade, porque afinal de contas ele era crente. A segunda maneira de Satanás agir é tentar criar nas pessoas a ilusão de que Satanás não existe. Satanás não existe. Veja bem, como é que Ló está com Deus dentro de casa e aqueles homens vêm querer estuprar ou querer praticar sexo ilícito com aqueles homens, e Ló vai querer negociar com Satanás? Ou melhor, negociar com aqueles homens. Ló estava meramente pela razão humana. Sabe o que é que acontece? Às vezes a gente não entende que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século nos lugares celestiais. Nós precisamos entender isso, meus queridos. Precisamos entender que essas lutas que se levantam, que querem te tirar da presença de Deus, que querem te atormentar, elas são lutas espirituais e você tem que vencer no joelho. Então veja bem, primeira coisa que Satanás faz, criar dúvida de você em relação à presença de Deus na sua família. Ele fez isso com Ló. Ló não confiou em Deus não, Ló quis resolver da maneira dele. Segunda coisa, ele faz com que você entenda que Deus não é real, que Deus não existe, que Deus não trabalha na sua família. Ele vai tentar fazer tudo isso, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, ele vai fazer você entender que ele mesmo, Satanás, não é real, não existe. Ló queria brigar com os homens, Ló não entendia que aquilo era uma ação de Satanás. Você não entende que o que está acontecendo na sua casa é uma ação de Satanás. Aí por isso que você não reage, você não ora, não jejua, você não faz o que precisa fazer, você não é fiel a Deus como deveria ser. Então, meus queridos, a Bíblia nos fala, para concluir, de um homem chamado Jó. Eu estava falando de Ló. Ló estava na cidade de Sodoma quando ela foi destruída por fogo e enxofre. Satanás tentou destruir a família de Ló. Deus foi lá e tirou a família dele. Mas eu agora quero falar rapidinho aqui para concluir da família de Jó. Jó, irmãos, as pessoas só olham para ele de maneira individual, mas esquece que Jó tinha uma família. As pessoas dizem que Jó sofreu muito. Verdade, ele sofreu muito. Mas a família de Jó, ela foi despedaçada por Satanás. A Bíblia diz que houve um dia em que os filhos de Deus vieram diante de Deus e Satanás veio no meio deles. E agora Satanás pede permissão a Deus para tocar em Jó, para tirar as riquezas de Jó, para ferir Jó. Deus permite. Só não autorizou que ele matasse Jó. Mas Satanás destruiu tudo. Tirou as riquezas de Jó, matou os filhos de Jó. A mulher de Jó ficou louca. Jó pegou uma enfermidade maligna, uma chaga maligna, que ia da sua cabeça à ponta do pé. E a família dele foi completamente esfacelada. Mas a Bíblia diz que o final de Jó foi melhor do que o começo. Ele passou por tudo isso, irmãos, mas permaneceu fiel a Deus. E Deus, ao final de tudo, a porção de Jó foi muito maior do que no começo. Deus deu a Jó lindas filhas e filhos. Retomou toda a sua fortuna, sua saúde. Amados, Deus peleja pelas famílias. O problema é que você fica parado. O problema é que você fica parada, você não faz a sua parte. Quando Deus quer que você faça a sua parte, você não faz. Então, meu querido,
Deus está falando contigo. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Clamai a mim, e responder-te-ei. Busque, que você acha. Bata, que as portas se abrem. Peça, que Deus lhe dá. É a Bíblia que diz. Que Deus te abençoe. É você quem decide. Você vai deixar Satanás destruir sua família? Olha, é você quem decide. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.